E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brada. Eu sei que, em primeiro lugar, queria pedir desculpa aí, que eu vi algumas pessoas reclamando do áudio do último vídeo. Cara, eu não vi problema no áudio, assim, as partes que eu vi do vídeo, eu não costumo olhar meus vídeos até o final. Acho até que tem louco que faz isso, mas tudo bem. E queria dizer também, pedir desculpa o atraso do vídeo, vários assuntos que eu poderia ter feito vídeo e não fiz, bateu a preguicinha e assim por diante. Mas vamos comentar esse jogo. Sei que muita gente está esperando estar fulo da vida, mas não, já não fico mais fulo da vida, né? Nesse tipo de situação. Que toca aí, Romildo, que tu me arranjou? Nunca tive essa toca. Cara, vão me chamar de louco de novo, vão dizer que eu tô errado, vão dizer que... Mas eu já caí na realidade. O Grêmio, ele luta para não cair, com um treinador que luta para não cair, e que se o Grêmio tivesse condições de estar no G4, o Grêmio continuaria lutando para não cair. O Grêmio não ousa, o Grêmio, o Filipão, ele arrumou a defesa dos volantes para trás, para mim, de certa forma, arrumou, porque, nossa, o Diego Barbosa não dá, né? Meu Deus, Diego não me interessa, o bigodjá lá, aquele ali não dá. Aquele ali não dá, não tem condições, vou dizer de novo aqui, após uma apresentação do Barbosa, esse aí, volta Cortez, entende? Mas, voltando a me chamar de louco, e até, né, eu tenho bastante, não é nem um pouco. Bom, então, tem... E aí, Paulinho, o Grêmio, vou ser bem sincero, eu acho que domingo vai ser outro jogo. Eu gostei do Grêmio, da atitude do Grêmio. Aí falaram que o Grêmio bateu. Isso aí, mano. Gostei da atitude. Pelo nisso o velho ainda não perdeu o cacuete. Entendeu? Mas assim, muito mal escalado. Certos jogadores, o cara não entende por que joga, que não joga. O Campaz, hoje Tigre me falou que parece que o Campaz é um cara que o psicológico abateu. Se abateu com a estrutura do Grêmio. Eu acho uma coisa meio... Sim, já vi acontecer, pode acontecer. Não sei se é isso aí, mas que seja. Que oriente o mental e entre em campo, né? O Filipão falou em não marcar, e aí de novo marcar, mas em marcar gol, meu amigo. Então o Grêmio entrou um time bem alternativo, né? A cobra já estava morta, no caso a cobra sou eu, né? Mas também não... Cara, é difícil, assim, ó. O Lucas Silva é um jogador que cresceu muito, né? Mas o Grêmio com aquela mesma estrutura de se defender, ou pelo menos com uma defesa sólida, um ataque no mínimo, do meio para frente, bom, vai dizer assim, vai fazer testes, jogando valendo quando? Era um jogo realmente a se fazer testes, e a gente já observa que um puxa-saquismo, o menino Sarará, né? O que jogou do lado direito, deixa eu me lembrar que eu confundo, é tanto louco, Gui Azevedo, não é Gui Azevedo, é o Léo Pereira, perna de pau, né? Esse Jonathan Robert não joga nada, não joga nada, sacou? Mas tá feito o teste aí, porque o Grêmio, jogando ontem com o Flamengo, o Grêmio foi firme, o Grêmio marcou intensamente, realmente bateu, jogou firme, forte, como até alguns tempos atrás aí, o exemplo é o Borja, que beira o banditismo, grande Borja, né, naquele zagueirinho de apartamento do Flamengo, né, que é outro bandidinho também, ele gosta de iniciar o jogo dando lepau, ninguém vai dar um vermelho ali, né, e aí depois se esconde e dá o recado, mas é jogadorzinho de apartamento. Mas eu gostei, o Grêmio não se apequenou, o Grêmio teve 3 contra-ataques no início, até a metade do primeiro tempo. Putz, que se fosse um time de qualidade, se fosse um Flamengo,
o Everton Ribeiro dando carta, o que jogou esse cara, né? Com aquele gurizão que era do Goiás, o Mikael, que é abusado. Até o Dalvi, um abraço ao Dalvi aí, fala realmente, ele tem um drible meio sempre o mesmo, assim, ele é abusado, ele tenta outras coisas, ele é um cara que é um grande jogador. Esse Michael aí, o rapaz esse aí que andou meio lelé, meio ruim, mas é bom jogador. E o Pedro, então assim, se fosse um time qualificado, o Grêmio teria feito gols. A primeira oportunidade que o Jonathan Robert tem do lado esquerdo, se não me engano, ele se atrapalha com a bola, não consegue. E do outro lado, esse aí, o Léo Pereira, é um menino que tem velocidade, mas não sabe driblar. Não sabe driblar. Tem um drible desconcertante, para chegar na entrada da área. E tem um momento que ele chega na linha de fundo limpo, ele vem correndo com a bola, ele consegue parar, olhar para o lado do marcador, vem, ele dá um bago na barriga do cara para conseguir um escanteio. Pô, mas aí tu quer me matar? Aí tu quer me matar. Então os extremas do Grêmio, certo jogar, Léo Pereira e o Jonathan Robert, é um jogador que... Agora o menino Sarará, que foi um grande destaque, também errou passe, deu um contra-ataque no início do jogo. Na hora que eu queria matar esse louco, por certo, só que aí é aquele detalhe, é um menino, realmente é um piá, né? Passes abusados, inclusive os que ele errou, visão de jogo, né? Ímpeto, uma certa, até prepotência, uma pretensão de bater de fora da área, chutinho de moça, mas é um menino. Ali realmente há um potencial. Agora, tomou conta do jogo, não é jogador, eu acho, para jogar um Grêmio e Flamengo domingo. Ele é um menino. Físico, corpo, dá os jogos tipo esse do Flamengo para ele jogar. Ali realmente eu acho que sai o que suco. Agora, esse Léo Pereira, ensina ele a driblar, ele é veloz, né? E o Jonathan Robert, para mim, muito pouco acrescentou. E o Grêmio do meio para frente foi Borja vindo buscar, brigando, incomodou aquela zaga do Flamengo o primeiro tempo inteiro, né? O segundo tempo também o Grêmio vinha bem, naquele mesmo estilo de marca, o Flamengo um time muito perigoso, né? O Everton Ribeiro mais uma vez envolveu o meio campo do Grêmio, mas o Grêmio marcava, batia, ia para cima, tentou um taco a taco, né? Por mais que o Flamengo também tivesse caracterizado, é um time muito forte. E nós é a realidade. Se tu sentar para olhar o jogo do Grêmio numa realidade de lutar para não cair, tu consegue até, talvez, acreditar que nesse domingo a coisa vai ser diferente. Anota aí, pode crer e dá-lhe Grêmio.